Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. Hoje eu trago para você uma ótima, uma maravilhosa notícia. Hoje, dia 1º de outubro, foi anunciado pela empresa farmacêutica MSD um remédio contra a Covid-19, e um remédio eficaz, um medicamento eficaz. Então eu vou estar passando para você essa notícia que está no site do G1, não é fake news, tá? Então você vai perceber que eu vou estar lendo aqui no meu computador a notícia, passando para você em primeira mão. Gente, olha que notícia maravilhosa. Quantas pessoas não morreram de Covid-19? E graças a Deus agora nós temos um remédio. E a notícia ela diz assim: a farmacêutica MSD anunciou nesta sexta-feira, dia 1º, que seu remédio experimental contra a Covid-19, olha o nome dele, o Molnupiravir, ou seja, ele é um antirretroviral. No Brasil nós temos antirretrovirais, né, como o Tamiflu, por exemplo, tá? Ele reduziu as hospitalizações e morte em pessoas no início da infecção com coronavírus. O medicamento ainda não está à venda. Ele não está à venda por conta dos testes. Os resultados ainda não foram avaliados por outro cientista e nem publicado em revista científica. Diz aqui o site do G1. Aí aqui eu vou falar para você sobre como o remédio age, tá? De acordo com o site, a notícia, em qual momento da doença ele deve ser tomado, se ele funciona contra as variantes do coronavírus, quais os resultados até agora, se há efeitos colaterais, se ele já foi liberado para uso, se ele funciona em pacientes graves e qual a capacidade de produção da empresa e quanto vai custar, tá? Então a gente vai estar falando tópico por tópico aqui. Como o remédio age? O comprimido ele age interferindo com uma enzima que o coronavírus usa para copiar seu código genético e se reproduzir. Ele mostrou atividade semelhante contra o vírus. Olha que legal. Em qual momento da doença ele deve ser tomado? Segundo o site G1 aqui. A MSD não informou. O que se sabe até agora é que nos testes, pacientes que receberam o Molnupiravir em até 5 dias após o início dos sintomas da Covid tiveram cerca de metade da taxa de hospitalização e morte em relação aos pacientes que receberam um comprimido inativo. A eficácia dos medicamentos não foi afetada pelo tempo de início dos sintomas, dentro desses 5 dias ou por fatores de risco. Então eles orientam, a partir do momento que a pessoa é infectada com o coronavírus, ela tomar, desde o início do primeiro dia, tomar esse medicamento durante 5 dias. O medicamento também não funciona em pacientes graves. Ou seja, precisa ser tomado no início da doença. Funciona contra as variantes do coronavírus? É uma pergunta. Até onde se sabe, sim. A MSD informou que, com base nos participantes, com dados de sequenciamento viral disponíveis, aproximadamente 40% dos participantes, Molnupiravir demonstrou eficácia consistente nas variantes virais Gama, Delta e Mu. Olha que legal, hein? Quais são os resultados até agora? É muito importante, nós sabemos quais são os resultados nesses testes até agora desse medicamento. O estudo de fase 3 acompanhou 775 adultos com Covid-19 leve a moderada e que foram considerados de maior risco para desenvolver um quadro grave da doença. Devido a problemas de saúde, como obesidade, diabetes ou doenças cardíacas, ou por terem mais de 60 anos. Pacientes que receberam o Molnupiravir em até 5 dias após o início dos sintomas do Covid tiveram cerca de metade da taxa de hospitalização e morte em relação aos pacientes que receberam um comprimido inativo, ou seja, placebo. Então foi feito um teste. Os pacientes que receberam o medicamento e outros que receberam um placebo, né, que não era o medicamento. Então houve uma redução de morte e hospitalização da metade das pessoas que tomaram o medicamento. O que não aconteceu com os que tomaram o placebo. Olha que interessante, tá? Então aqui já demonstra uma eficácia de 50%. Isso é muito bom. Entre os pacientes que receberam o Molnupiravir, 7,3% foram hospitalizados ou morreram até o 29º dia depois da administração do medicamento. Então só 7% foram hospitalizados e morreram dos que receberam. Depois desse período, não houve mortes nesse grupo. Entre os que não receberam o Molnupiravir, 14,1% foram hospitalizados ou morreram nos primeiros 29º dias do teste. Então entre os que não receberam, tá? 14,1% foram hospitalizados ou então morreram. Depois desse período, 8 pessoas morreram de acordo com a MSD, que é a farmacêutica. A empresa planejava inscrever mais de 1,5 mil pessoas, ou seja, eles queriam, na verdade, inscrever mais de 1.500 pessoas, tá?
mas por recomendação de um comitê de monitoramento de dados independente, o recrutamento para estudo foi interrompido antes do planejado devido aos resultados positivos. Olha que legal! O Brasil foi um dos países onde o remédio foi testado, nas cidades de São Paulo, São José do Rio Preto, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Olha, então também esse medicamento ele foi testado aqui no Brasil, tá? Nessas cidades citadas, e isso é muito bom. No resto do mundo, os testes foram realizados em mais de 170 países, segundo a MSD, como Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Egito, França, Alemanha, Guatemala, Israel, Itália, Japão, México, Filipinas, Polônia, Rússia, Sul da África, Espanha, Suécia, Taiwan, Ucrânia, Reino Unido e Estados Unidos. Olha o tanto de lugar que foi testado esse medicamento. Pessoal, você está vendo eu olhando aqui toda hora para baixo, porque eu estou lendo a notícia no G1, tá? É uma notícia de primeira. Saber desse medicamento que está sendo eficaz contra a Covid, eu acho algo assim, muito interessante, muito importante, tá? Para nós que somos profissionais da saúde, é muito interessante nós sabermos já de primeira mão sobre esse medicamento que é eficaz contra a Covid. Há efeitos colaterais? A empresa não especificou quais, mas disse que efeitos colaterais foram relatados por ambos os grupos do estudo. Eles foram ligeiramente mais comuns no grupo que receberam o comprimido inativo e não no remédio. Ou seja, os que receberam o placebo tiveram efeitos colaterais, porém os que receberam realmente o remédio, eles não tiveram efeitos colaterais. Ele já foi liberado para o uso? É uma pergunta. Ainda não. A Merck, nome da MSD nos Estados Unidos e no Canadá, informou que solicitará autorização de uso à FDA, que é a espécie de Anvisa americana lá nos Estados Unidos, nos próximos dias. Será vendido em farmácias? Ainda não se sabe. Se liberado, o medicamento seria o primeiro em formato de comprimido para o tratamento da Covid-19. Os medicamentos aprovados nos Estados Unidos para a Covid, o antiviral Remdesivir e outros 3 tratamentos com anticorpos monoclonais têm que ser administrados por via intravenosa ou injeção em hospitais ou clínicas. Várias outras empresas, incluindo a Pfizer e Roche, estão estudando medicamentos semelhantes que podem apresentar resultados nas próximas semanas e meses. Isso é bom. Ele funciona em pacientes graves, né? A principal dúvida é essa. Não. Dados do estudo anteriormente mostraram que o medicamento não beneficia pacientes que já estão hospitalizados com quadro grave. Ou seja, esse medicamento ele não vai ser utilizado, ele não tem benefício, ele não traz benefício para os pacientes em estado grave. Qual a capacidade de produção da empresa? A farmacêutica disse que pode produzir 10 milhões de doses até o final do ano e tem contratos com governos em todo o mundo. O governo dos Estados Unidos se comprometeu a comprar 1,700 milhões de doses do medicamento, caso seja autorizado pela FDA, que é a tipo Anvisa aqui do Brasil. Quanto vai custar? Gente, eu fico até pensando, quanto vai custar um medicamento desse, né? A farmacêutica disse que pode produzir 10 milhões de doses até o final do ano e tem contratos com governos em todo o mundo. O governo dos Estados Unidos se comprometeu a comprar 1.700.000 de doses do medicamento, caso seja autorizada pela FDA. Bom, isso já é bastante interessante aqui. Gente, será quanto vai custar o medicamento? Vamos ver o que diz aqui o G1. A empresa não divulgou preços, mas anunciou que fechou acordos de licenciamento voluntário não exclusivo com fabricantes de genéricos. Isso é bom. Para acelerar a disponibilidade do remédio em mais de 100 países de baixa e média renda. Depois que houver aprovações ou autorizações de emergência por agências reguladoras locais. Ou seja, no nosso Brasil, né, quem vai fazer essa liberação é a Anvisa. Então, achei essa notícia ótima, muito boa mesmo. Graças a Deus, um medicamento contra a Covid que reduziu mais de 50% hospitalizações e mortes. Então, isso é muito bom, gente. Então, divulga esse vídeo, compartilha no seu grupo do WhatsApp, manda para os seus amigos, porque isso não é fake news. Isso é real, graças a Deus, um remédio contra a Covid-19. Muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Se inscreva no canal. Um grande abraço do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.